escolinha, com a professora. Glória a Deus. Ô Ivan, tá bem abafado aqui, irmão, no retorno. Amém, igreja? Graça e paz, irmãos. Boa noite. Graças a Deus por essa noite, por este domingo, Dia das Mães. Hoje também fui ver a minha mamãe. E como disse a minha sogra, hoje eu fui mamar um pouquinho, né, sogra? Passar um tempo lá com a mamãe. Voltei gordinho, ela falou. Voltei mais rechonchudo. Mas é bom, né? Gostoso. É muito bom. Valorize a sua mãe. Você que tem a sua mãe. Você que tem quem cuida de você é a sua avó. Quem cuida de você é a sua tia. Valorize. Valorize a sua mãe. Ela, abaixo do Senhor Jesus, é quem te ama de verdade. Se tem alguém que te ama de verdade, é a sua mãe, né? Então valorize a sua mãe. Sua mãe não é perfeita, tá? Ela nunca vai ser perfeita, assim como você também não é perfeito, mas é sua mãe. Então valoriza, visita. Eu vou repetir o que a Rice sempre me fala. Amor, você falou com a sua mãe, você mandou mensagem, ligou. Talvez a sua mãe more fora, como a minha não mora aqui em Tupã. Então eu não consigo ver minha mãe com frequência, mas a gente tem tecnologia, tem telefone, tem WhatsApp, tem ligação, tem de tudo. E tá aí pra gente usar, então use. Alguns de nós já não temos mais a nossa mãe. E quem não tem mais a mãe sabe a falta que é. Só quem não tem sabe. Às vezes a gente pode até querer falar, mas só quem não tem sabe, irmãos. E aí entra onde Jesus falou: vamos na nossa comunhão cuidar dos órfãos, das viúvas, porque eles e elas precisam da gente. Se nós não fizermos isso, nós simplesmente não estamos vivendo o que Jesus disse para a gente viver. Então, cuida, irmãos. Aproveita, aprenda o máximo que você puder. Esteja com a sua mãe, amém? Com seu pai, como eu disse, com quem cuida de você. Glória a Deus. Queridos, vamos meditar na palavra essa noite, noite de ceia do Senhor. A ceia do Senhor, como foi falado no início do culto, é o nosso memorial, mas é importante nós entendermos também muita coisa a respeito da ceia. E hoje eu quero falar um pouquinho mais aprofundadamente com você. Quem aqui já comeu feijoada? Olha, tem gente que fez assim, Quem já comeu feijoada? Levanta a mão assim. A maioria. Quando você come uma feijoada, como você fica depois? Fica abastecido, cheio. Às vezes passa até mal, não é? Então, eu quero só fazer um paralelo, dizer que a palavra de hoje é como se fosse uma feijoada, tá? Talvez para alguns não, alguns estão acostumados já a receber uma mensagem, né? Alguns talvez falam: pastor, que mensagem é essa? Então eu quero dizer que talvez para você vai ser como uma feijoada. Você vai receber e falar: está pesado essa mensagem, está forte. Mas sustenta bastante a gente, amém? Então, para começar, quero ler um texto, Lucas 24. Quero começar lendo do versículo 30. Lucas 24, versículo 30, por favor. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom demais. Aleluia. Queridos, diz assim a palavra: quando estava à mesa com eles, tomou o pão,
deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Vamos ler de novo, versículo 30 e 31. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E aí ele, Jesus, desapareceu da vista deles. Amém? Eu quero voltar nesse texto, irmãos, mais um pouco do meio para o final da mensagem. Esse texto a gente vai usar como base. Esse texto é o texto de Jesus no caminho, Jesus e 2 discípulos no caminho de Emaús. E aí acontece algo muito interessante nessa passagem. E eu quero falar para nós, quero conversar nessa noite com a gente, irmãos, sobre uma questão muito interessante. O texto que nós lemos fala sobre a mesa. A mesa, um lugar onde Jesus estava junto com esses 2 discípulos, partiu o pão, entregou a eles, e aí algo aconteceu com esses discípulos, que até então não tinha acontecido ainda. O quê? Os olhos deles foram abertos, e aí eles o reconheceram Jesus. Mas aconteceu um monte de coisa até chegar aqui. Mas eu quero começar dizendo para nós, uma frase, que o Evangelho de Jesus, a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus, ele não é para garantir o que é necessário ou importante para essa vida aqui. O Evangelho de Jesus, vou repetir, ele não é para garantir o que é necessário ou importante para esta vida. Por quê? Porque Deus nos criou para algo. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Gênesis fala isso. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Então nós fomos criados para um propósito. Amém? Há um propósito na nossa criação. E talvez você entrou aqui falando assim, talvez ainda sem entender qual é o meu propósito, o que Deus tem para mim, o que pode acontecer comigo. Sabe esses questionamentos da vida que a gente faz? E eu quero falar sobre isso essa noite também. Mas antes de falar sobre o nosso verdadeiro propósito, a nossa essência, eu quero falar algo antes, que muitas vezes a gente cria uma expectativa naquilo que não é a nossa essência, naquilo que não é a nossa real motivação da criação. Deus não nos criou para nós fazermos algumas coisas que muitas vezes a gente faz. Deus nos criou para um propósito. Então eu quero começar falando, para a gente entender o que não é propósito de Deus, e depois eu vou falar sobre o que é propósito de Deus para nós. Amém? Até aqui? Estou tentando simplificar o máximo para a gente entender, ok? Então vamos lá. Existe, irmãos, na nossa natureza, no que é natural, no que é humano, no que é animal, existe 2 tipos de entendimento. O entendimento que é instintivo, o meu e o seu instinto, certo? Todos nós temos, porque nós somos corpo, alma e espírito. Então, existe um instinto dentro de nós, tá? Me acompanha aí para a gente, depois vocês vão entender. Existe um instinto, e esse instinto, ele nos leva, muitas vezes, sem conhecimento, ou ouvindo de uma forma, aprendendo de um jeito que não é o que Deus ensinou, faz com que a gente haja pelo nosso instinto. Exemplo, estou trazendo uma mensagem para quem já é, vamos dizer assim, crente. O crente que já tem um certo tempo de igreja vai entender exatamente o que eu estou dizendo. Se tem alguém aqui nessa noite que está começando agora, e ainda não tem um pouco ainda de como trabalhado dentro da igreja, talvez não vai entender, mas eu creio que a palavra ela transcende, então ela vai atingir a todos nós. Só que eu quero falar nessa noite com crente, ok? Com quem já é da igreja,
com quem caminha há algum tempo, com quem já tem uma caminhada, e talvez essa mensagem não vá servir para você no sentido assim, pastor, mas eu não ajo no meu instinto. Amém. Só que tem pessoas que ainda são assim. E é preciso falar sobre isso. Até porque em determinado momento a gente já foi assim, mesmo você que já entendeu e já passou dessa fase. Exemplo, irmãos. O instinto, como eu falei que ele é uma questão animal, terrena, todos aqui em casa, o que acontece quando você deixa um montinho de açúcar em um determinado lugar? O que vai juntar ali? Formiga, o que mais? Barata, vai juntar alguma coisinha ali, não vai? Vamos ficar com a formiga, ok? Formiga, se você prestar atenção, você deixa um montinho de açúcar ali, cai, pinga um negócio no chão, açucarado, daqui a pouco passa uma formiga, aí essa formiga bate as anteninhas com outra formiga, não é bem assim? Bateu uma anteninha com outra formiga, daqui a pouco acontece o quê? Quantas formigas tem ali? Não dá nem para contar, não é verdade? Muita formiga. E o que acontece? Formiga. Criou-se ali o quê? O ritual, o culto da formiga. Quanto mais açúcar, mais formiga. Se você aumenta o açúcar ali, formiga vai, e aí uma vai falando para a outra. Aí como eu falei que estou falando para crente, e muitas vezes a gente vem para a igreja e tem uma ideia de Deus no nosso instinto, a gente age igual formiga. A gente começa a fazer o quê? Está tendo um negócio ali, vamos para lá. Está tendo um movimento ali, está tendo um açúcar ali, vamos para lá. Não, agora está aqui, tem um montinho de açúcar aqui, the king, the power. Depois tem um outro movimento de açúcar aqui, entende? Aí, irmãos, vira essas loucuras, o culto da formiga. Aonde tem um movimento, vai um monte de formiga. Vamos lá, o negócio é aqui agora. Não é mais aqui, o açúcar aqui acabou, agora é lá. Às vezes, a gente está agindo assim. A gente vem para a igreja e ainda não entendeu o versículo: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. A gente está agindo no instinto, vai para lá, vem para cá, satisfazendo a nossa necessidade. Quando a gente ainda está nesse nível, a gente está olhando só para o nosso umbigo, para o nosso estômago. Por quê? Porque quanto mais açúcar, mais formiga. A minha necessidade. Eu estou só buscando a Deus por necessidade. Talvez você fale: não, pastor, graças a Deus eu não estou mais nesse nível. Amém. Mas se tem alguém aí nessa noite ainda nesse nível, é noite da gente romper isso. Parar de vir à igreja, ou buscar a Deus, ou fazer qualquer coisa, tentando preencher o nosso estômago, só pensando em nós. Não foi para isso que Deus nos criou. Não foi. Tudo bem, mas aí alguém rompe o limite do instinto. Agora ele não anda mais pelo instinto, agora ele está no intuitivo. Agora ele é intuitivo. Agora ele é sensitivo. Exemplo: quantos aqui tem cachorro em casa? Quem tem cachorro em casa vai entender um pouco mais. Quando você está chegando em casa, como o seu cachorro age? Seu cachorro já está ali te rodeando, não é assim? O cachorrinho vai rodeando você, você chega, ele já vem e já manda o culto dele, já manda a liturgia dele. O que o cachorrinho está querendo? Ele quer atenção, não é? Não é isso que ele quer? O que o cachorrinho está fazendo? O cachorrinho, ele está tentando convencer você, que é o dono dele, a dona dele, a satisfazer a atenção dele, não é isso? E no fim, ele está tentando então
chamar a atenção para ele e satisfazer ele como ele merece, como ele quer. Ele quer ser satisfeito do jeito dele. Aí você chega e abraça, e beija o cachorrinho, e faz tudo que ele quer. Não é geralmente assim? Quem tem cachorro entende o que eu estou dizendo? Às vezes a gente está fazendo assim também com Deus, vindo para a igreja, tentando chamar a atenção de Deus para Ele satisfazer o que a gente quer do nosso jeito, agindo ainda nessa sabedoria humana. A gente não conseguiu transpor, a gente não conseguiu ainda sair dessa ideia. Então, a gente ainda muitas vezes ou está agindo no nosso instinto, ou está agindo no nosso intuitivo. A gente está na nossa intuição. A gente não rompeu ainda para entender que Deus nos criou a sua imagem, é a sua semelhança. Talvez você se identificou ou com a formiga ou com o cachorrinho. Quero dizer para você que está na hora de a gente sair desse lugar. Está na hora da gente sair desse lugar. Está na hora da gente crescer. Está na hora da gente deixar de olhar para Deus com os olhos carnais, com os olhos naturais, com as coisas, com o olhar deste mundo, olhando para as nossas necessidades como a formiga, ou olhando como o cachorrinho para os nossos interesses. A gente só está pensando na gente, só em nós. Mas não é sobre isso que nós queremos falar nessa noite. Isso foi só uma introdução, só para você entender como que talvez a gente ainda age no campo natural. Deus não nos criou para agir no campo natural, Ele nos criou para ser a imagem do seu Filho. É por isso que muitas vezes nós nos frustramos, porque viemos atrás das nossas satisfações, dos nossos interesses. Estamos vindo à igreja atrás de nos satisfazer e esquecemos o real motivo para qual nós estamos aqui, ou vivemos para Deus. Então existe agora, quando a gente rompe isso, um outro nível de entendimento, que é o intencional pela vontade de Deus. Isto é, eu entendo que eu fui criado pela vontade de Deus, e pela vontade de Deus há um propósito. Quando eu entendo que eu não venho buscar a Deus por necessidade ou por interesse, mas sim eu venho porque eu sei quem é o meu Pai, eu sei para que eu fui criado, por que eu fui criado, e então eu me coloco nesse lugar de filho e digo: Pai, estou aqui. Entende a diferença? A dimensão da diferença? Então, a nossa essência é conhecer essa vontade do Pai e ser um instrumento dessa revelação. Eu venho, quero conhecer quem é o meu Pai, quero me conectar com o meu Pai, e a partir dessa conexão, eu agora sou o quê? A revelação do meu Pai. O que a palavra diz? Que Deus nos criou para ser a imagem do seu Filho. Isto é, assim como Jesus foi como pessoa, como homem, como Ele agiu aqui, é para eu e você agir também. Essa é a ideia original lá do Gênesis: façamos o homem à nossa imagem. Essa é a ideia original do Pai para nós. Só que aí o homem caiu e carrega tudo que nós carregamos, as nossas limitações, fraquezas, dificuldades. Aí vem Jesus e nos coloca de volta no lugar. Entende? Aí vem Jesus e nos põe de volta no lugar da qual nós nos perdemos. E aí o Pai fala: esse é meu filho amado, ouçam-no. Na transfiguração, Jesus, Moisés e Elias. O Pai não fala: ouça Moisés ou ouça Elias, ouçam meu filho, ouça Jesus. Então o Pai nos deu Jesus para quê? Para que ele se tornasse o primogênito de todos os irmãos. Era unigênito, depois se tornou o primogênito. Agora eu e você temos como missão voltarmos ao nosso lugar original, de sermos a imagem dele. Aí, meus queridos, a grande pergunta é: então por que muitas vezes a gente tem dificuldade de se encontrar nesse lugar? Por que muitas vezes a gente tem dificuldade de se encontrar nesse lugar?
temos algumas opções. Primeira, talvez a falta de conhecimento. A falta de conhecer que você é filho e precisa estar neste lugar. Segundo, talvez a gente não quer. A gente só quer ser formiga ou cachorrinho. Só buscar a Deus na necessidade e no interesse. Não quer relacionamento, não quer ter comunhão com o Pai. Não quer ter Ele realmente como Pai, mas sim como alguém que abençoa, alguém que dá. Porque quando a gente vem buscar alguma coisa para alguém que dá, é interesse. Você já viu criança? Criança é sincera, não é? Não é sincera? Né, Natália? Sincera até demais. Então a criança, ela fala, eu não quero, ou eu quero. É igual eu ouvi a Bárbara. Ô Bárbara, vamos comigo em tal lugar? Não quero ir, pai. Por quê? Não, porque lá não tem isso, não tem isso, não tem isso. Sabe, ela falou que não queria ir porque lá não tinha. Eu falei, fazer o quê, né? Simplesmente ela estava no interesse. Ela não queria ir para um lugar, mas ela queria ir para outro, porque no outro lugar havia algo que a interessava. E muitas vezes a gente age assim. A gente vem buscar algo de Deus para nós. Domingo passado não, na ceia passada a gente falava sobre quando a gente só olha para nós, para o nosso estômago. E muitas vezes a gente está assim, irmãos. E a ideia é que a gente saia desse lugar e entra no lugar de filho. A gente precisa entrar no lugar de filho, porque é no lugar de filho que Deus nos criou para ser, a imagem e semelhança. Então, se nós não nos libertarmos das expectativas que nós temos de Deus, entenda isso, nós nunca vamos conhecer a sua vontade. Isto é, quais as expectativas que nós criamos? Interesse e necessidade. A gente vem buscar, eu quero. Aí essas questões não são atendidas, aí a gente se frustra. Porque não foi isso que Deus prometeu para nós. Ele prometeu que nós seríamos reconhecidos como filho. E filho tem herança. Filho tem herança, mas eu só recebo a herança quando eu entendo o meu lugar de filho e quando eu estou apto para isso. Nós começamos a estudar Gálatas. Gálatas vem aí, irmãos, com tanta coisa. E em determinado momento, eu não lembro agora qual vai ser o capítulo, que vai falar que nós, enquanto nós não nos tornarmos adultos, nós não teremos acesso à herança. Aí a gente está buscando coisas, e Deus não quer te dar coisas, Ele quer que você seja uma expressão dEle. Ele quer que isso foi o real propósito de Deus para nós, você ser uma expressão dEle. Aí eu pergunto para nós estamos indo para esse lugar? Reflita um pouquinho. Nós estamos indo para esse lugar? Porque se você analisar minuciosamente a Escritura, você vai perceber que Jesus, antes dele ir para a cruz, teve ali a mesa no cenáculo, correto? Na quinta-feira à noite, antes dele morrer, ele foi para o cenáculo, na mesa com seus 12 discípulos, e ali, ele começou a falar. Ele falou, olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, só que os discípulos ainda não estavam entendendo nada. Por quê? Porque na cabeça deles, Jesus veio para satisfazer as suas necessidades e os seus interesses. O que eles achavam? Que Jesus ia libertá-los de Roma, certo? A gente já falou sobre isso. Jesus ia libertá-los de Roma e que eles seriam uma nação livre. Essa era a expectativa deles. Amém? Amém? Talvez seja a minha e sua expectativa. Estou esperando o Senhor me libertar de algo, fazer algo para mim aqui, nesta vida, nesse contexto.
Não quer dizer, irmãos, que ele não faça, não quer dizer que ele não pode fazer, não é nada disso. Eu estou falando sobre a expectativa que nós criamos no nosso coração de uma forma muitas vezes errada, equivocada. E nós precisamos entender qual o verdadeiro propósito e sentido para a gente caminhar na direção correta. Então os discípulos queriam que Jesus os libertasse, deixasse-os livre naquela situação. Não era esse o propósito. E aí Jesus fala para eles, olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Eles ficam sem entender nada. E aí alguns começam a se desesperar. Senhor, se o Senhor for para a morte, eu vou também. Não é? Pedrão? Se o Senhor for para a morte, eu vou também. E detalhe, não foi só Pedro que falou, todos falaram. Todos. E aí então a gente cria aquela expectativa de que a gente vai seguir os passos de Jesus conforme eles são, e não é bem assim se a gente não entende. Mas Deus é misericordioso e nos dá uma nova chance. E a nova chance que Deus deu foi, ele falou tudo isso, foi para a cruz. Aí o pessoal não entendeu a cruz. Por quê? Porque Jesus morreu. E aí a gente vai ler daqui a pouco o versículo, capítulo 24 de novo, e a gente vai entender que eles estavam esperando um Messias terreno. Aí Jesus vai para a cruz, não acontece nada do que eles esperavam. Aí Jesus volta de novo, aparece para esses dois discípulos, no contexto da leitura, e depois o texto que o Daniel leu, aparece para eles juntos na sala. A minha paz vos dou. Está vendo o que era para acontecer comigo? Era para acontecer isso. Vocês não tinham entendido. Aí o texto diz, então eles entenderam, mas até então não. Mas Jesus, ele vai para a cruz, os discípulos não entendem a cruz. Aí Jesus marca uma outra crucificação. Jesus foi para a cruz de novo? Não. Antes da cruz, Jesus sentou com eles e ensinou na mesa. Depois da cruz, Jesus voltou de novo para a mesa e ficou com eles mais de 40 dias ensinando. Aí eu falei na outra ceia, se Jesus fosse querer resolver na nossa visão, na nossa ótica, Jesus ressuscitado, imagina, Jesus ressuscitado, um espírito, Jesus, o próprio Jesus, ali fazendo um culto no centro de Jerusalém, à noite. Imagina, Jesus ressuscitado, todo iluminado. Imagina a cena, meia ascensão, imagina Jesus fazendo assim, nem andava mais Jesus já estava ressuscitado, glorificado. Jesus, ele ficava assim, flutuando, e vinha para cá. Já pensou, Jesus ultrapassando as muralhas de Jerusalém? Irmão, se os romanos, judeus, sinédrio, visse isso, acabou. É Deus, é Deus, é Deus. Mas por que Jesus não fez isso? Por que Jesus ressuscitado, todo poderoso, não foi diante de Pilatos e falou, e aí Pilatos, quer encarar? Por que Jesus não fez isso? Não seria mais fácil? Pensando na ótica humana, não teria problema, estava todo mundo, vamos seguir Jesus e acabou. Mas não fez isso. Ele foi, se juntou com seus discípulos e foi ensinar. Porque Jesus não quer transformar as coisas por fora, irmãos, Ele quer transformar dentro. Ele quer mexer dentro de nós. Ele quer mexer dentro. E é isso que Jesus quer e continua fazendo até hoje. Transformar a gente por dentro. Aí eu pergunto mais uma vez, como você está hoje por dentro? Você consegue entender? Você consegue entender a dimensão do que Jesus quer fazer? Jesus, Ele não vai, como a gente disse no começo, não vai garantir que as minhas necessidades e os meus interesses sejam garantidos nesta terra. Não foi para isso que Ele se manifestou. A gente vai ter que ser forte e aprender com Ele para viver essa vida aqui de acordo com o propósito dEle. Aí no domingo retrasado, a gente falou o quê? Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo diz, eu aprendi a viver contente em toda situação. Quer passando fome, quer ter abundância. É para esse lugar que a gente precisa ir. É esse lugar que a gente precisa ir.
continuar crendo nele aqui, mas que nem sempre as nossas questões daqui serão respondidas e resolvidas. Porque ele poderia ter respondido Paulo, ele poderia ter curado o espinho na carne de Paulo, ele não quis, ele não fez. Então a gente precisa entender isso, precisamos ir para esse nível de maturidade. Agora, como a gente falou, Jesus poderia ter feito um culto no centro de Jerusalém, todo mundo teria se rendido, mas assim ele não fez. Ele foi para a mesa, ele foi conversar com seus discípulos, foi ensinar. Agora, eu quero ler com vocês o capítulo 24, para você entender todo o contexto. Vamos lá? Coloca para nós aqui, filho, a partir do versículo 13. Essa história é maravilhosa. Naquele mesmo dia, que dia é esse? O dia que Jesus ressuscitou, amém? Só para vocês entenderem, naquele domingo, naquele mesmo dia, dois discípulos estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido, e enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus, diga comigo, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos, e um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Aí Jesus perguntou: que coisas? Olha Jesus, gente. O que aconteceu com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos. Fala comigo, e nós esperávamos. O que eles esperavam? E nós esperávamos que era Ele que ia trazer a redenção a Israel. Olha a expectativa dos discípulos frustrados. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Olha só as informações que eles tinham. Alguns dos nossos companheiros, os outros apóstolos também, foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, confirmou, mas não o viram. Aí Jesus diz: olha Jesus, como vocês custam a entender, como vocês custam a entender e como demoram para crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés, olha só, Jesus, o próprio Jesus, começando por Moisés e todos os profetas, de Gênesis a Malaquias, explicou-lhes o que constava a respeito dele em toda a Escritura. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que iam mais adiante, mas eles insistiram muito: fica conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. E então Jesus entrou e ficou com eles. Aí, a partir do texto que nós lemos: quando estavam à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e os deu. Então, só então, os olhos dele se abriram. Só a partir daí que os olhos dele se abriram e o reconheceram. E aí Jesus desapareceu. E aí eles se perguntaram: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras?
levantaram-se e voltaram imediatamente a Jerusalém. Ali encontraram os outros 11 e os que estavam reunidos com eles, e diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Pedro. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Irmãos, se nós, olha só isso, se nós, irmãos, as nossas expectativas de Deus, quando a gente busca a Deus por interesse e por necessidade, se a gente estiver criando esse tipo de expectativa de Deus, quando Ele aparecer para nós, a gente não vai conseguir ver Ele. Lembra do texto? O que estava acontecendo com esses discípulos? Estavam voltando desanimado, triste. Por quê? Porque nós esperávamos que Ele ia fazer uma coisa e Ele fez outra. Nós esperávamos que Ele ia resgatar Israel da mão dos romanos. Nós esperávamos que Ele ia satisfazer as nossas necessidades. Nós esperávamos que Ele ia resolver os nossos problemas. Nós esperávamos que Ele ia fazer aquilo que a gente achava que Ele tinha que fazer. Não é assim muitas vezes que a gente age, que a gente se coloca, querendo cobrar Deus, colocando Deus na parede e dizendo que Deus tem que fazer o que a gente acha que Ele tem que fazer? Estou falando para quem tem um certo tempo aqui de casa, de igreja, e muitas vezes ainda não conseguiu sair deste lugar, e olha para Deus, colocando Deus na parede e falando assim: eu esperava que o Senhor ia fazer isso, eu esperava que o Senhor ia resolver esse problema meu, que o Senhor ia vir e ia transformar coisas que eu achei que o Senhor ia transformar. As nossas expectativas de Deus estão fazendo a gente não enxergá-lo quando o próprio se manifesta. O próprio, não é o pastor Sandro, não é nenhum pastor, bispo, apóstolo, é o próprio. O próprio está tentando falar conosco, o próprio está tentando mostrar para nós o que é real, qual que é o propósito real, e a gente está cego, olhando somente para as nossas necessidades. E aí Jesus vira para nós e fala: como vocês custam a entender? Como vocês demoram? Será que vocês não perceberam que o que eu vim fazer aqui foi resgatar vocês para que vocês sejam a imagem do seu Pai? Será que vocês não estão entendendo que a imagem do Pai agora é o que precisa ser gerado em vocês? As virtudes do Pai precisam ser manifestadas através de vocês, e vocês preocupados com isso. E sabe que ainda é triste, irmãos, de certa forma falando? Abre por favor, filho, a gente já volta aqui em Atos dos Apóstolos, para vocês verem, Jesus, olha só isso, irmãos, vocês vão acompanhar, por favor, Atos capítulo 1, versículo 6, olha só, os discípulos estavam preocupados com as coisas daqui. Atos capítulo 1, versículo 6, Jesus está no Monte das Oliveiras, praticamente já, sendo elevado aos céus, indo embora, já tinha passado 40 e poucos dias, Jesus ensinando, Jesus falando com eles, aí os discípulos perguntam, os que estavam reunidos com ele perguntou: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Isto é, Jesus estava falando: olha, vocês vão ficar em Jerusalém, até que do alto vocês vão ser revestidos, e vocês vão ser minha testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Jesus está falando de algo que vai acontecer com eles, que eles vão ser testemunha, assim, eles vão sair, vão revolucionar o mundo, o evangelho vai ser pregado, só que eles ainda estão falando: mas é agora? Então vai ser agora? É agora que o Senhor vai resolver nossos problemas?
Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar o reino em Israel? Isto é agora que Israel vai se tornar uma nação independente de Roma? Eles ainda estão com essa expectativa. Sabe qual é a resposta de Jesus? No versículo 7, Jesus respondeu. Será que Jesus estava colérico aqui, Daniel? Jesus respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Não compete a vocês saberem. Só permaneça. Só obedeça o que o Pai falou. Aí Jesus fala no 8: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Jesus está falando de algo e eles querem outra coisa. Olha só, irmãos, os apóstolos, Jesus já está indo para o céu de volta e eles ainda estão preocupados com eles ainda. Aí eu pergunto, se os próprios discípulos estavam assim, quantas vezes a gente não se encontra nessa condição? Senhor, quando que o Senhor vai fazer isso? Quando que isso vai acontecer? Pai, quando que eu vou casar? Pai, quando que eu vou melhorar de emprego? Pai, quando que... Enfim, aí você pode colocar o que você tem pedido e falado. Aí nesse contexto, irmão, Jesus está falando, gente, não compete a vocês saber, não é a hora de vocês saber o que o Pai vai fazer. O que o Pai vai fazer, Ele vai fazer no tempo determinado, na hora que Ele achar que tem que fazer. Agora vocês precisam ficar em Jerusalém e ser revestidos. Mas ainda sob domínio romano? Sim. Ainda sob a enfermidade, sobre o luto, sobre a dor? Sim. Porque quantos de nós aqui não estamos, às vezes, na enfermidade, no luto, na carência? Não sei, vocês agora podem olhar para vocês e falar, qual que é a minha condição nesse momento? E talvez a gente fale assim, mas o Senhor não vai resolver isso para mim? Jesus está falando, não cabe a vocês saber isso agora, o que vocês precisam é, versículo 8, vocês vão ser cheios do Espírito, e vocês serão minhas testemunhas. Pastor, mas como que eu vou ser testemunha ainda estando sob domínio romano, ainda estando sob dificuldade, ainda estando sobre essa condição? Não cabe a gente. O que cabe a gente é permanecer, continuar, ser revestido do Espírito e cumprir o propósito para qual nós nascemos. Nós nascemos para um propósito. O propósito de Deus é que nós sejamos a imagem do seu Filho Jesus Cristo. Ainda pegando um gancho no que Paulo falou, Paulo não passou tanta coisa, irmãos. Paulo não foi apedrejado, Paulo não foi expulso, Paulo foi chamado de tagarela, Paulo foi apedrejado, deram ele como morto. Enfim, se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver o que Paulo passou. Mas Paulo disse, eu aprendi a lidar com tudo isso. Eu aprendi a lidar com tudo isso. Então, o que cabe a nós como igreja madura é olhar à nossa volta e ver que a gente ainda é pecador, a gente ainda erra, a gente ainda é falho, a gente tem um monte de coisa para resolver, mas Jesus quer que nós sejamos suas testemunhas, quer que nós sejamos a imagem do seu Filho. O Pai quer que eu e você seja a imagem do Filho. Agora, quando eu e você compreende isso, essas nossas dificuldades, elas vão sendo trabalhadas, elas vão sendo cada vez mais depositadas aos pés de Jesus. A cada dia a gente vai colocando, Senhor, me ajuda nisso, Pai, eu preciso que o Senhor me ajude nisso, e aí você vai lutando, aí você vai se colocando numa condição onde você fala assim, eu entendo quem eu sou, eu sei quem eu sou, como Paulo diz, quando eu quero fazer o bem, o mal eu já fiz, quando eu penso em fazer o que é bom, o mal já está feito. Por quê? Porque na nossa vida milita carne e espírito. Aí Paulo reconhece, e agora, miserável homem que eu sou, Paulo falando, tá? O apóstolo dos gentios,
miserável homem que eu sou, quem vai me livrar desse corpo? Quem vai me livrar dessa condição humana, carnal, que me leva para a morte? Aí ele mesmo responde, fala: eu dou graças a Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é através de Jesus que as coisas vão acontecer, é através da obra redentora da cruz que as coisas vão acontecer. Mas, meus irmãos, é importante a gente entender que as nossas expectativas estão nos afastando de Deus. Entenda o que eu estou dizendo. Não estou dizendo para você não criar expectativa de vida. Você tem que ter expectativa de vida, certo? Você tem que estudar, constituir família, crescer, enfim, isso é normal. Estou falando da expectativa quando a gente olha para Deus e quer que Deus resolva algo para nós, da qual Ele não disse que era assim que era para a gente agir. Porque quem criou a expectativa foi a gente. Por quê? Porque a gente olha para Deus como formiga, vai para lá: Senhor, eu preciso disso, Senhor, me dá isso. Quanto mais açúcar tem aqui, eu me junto lá. Ou o cachorrinho que quer chamar atenção, querendo chamar a atenção de Deus para Deus satisfazer as suas necessidades. Olha só, não é para isso que o Senhor nos chamou. Ele nos chamou para ser a imagem do seu Filho. Aí, irmãos, o que acontece? Quando a fé pela palavra de Deus, quando você lê a palavra, quando a palavra de Deus é ministrada, quando você enxerga isso, essa fé, ela não vai dar o que você precisa, ela vai te dar certeza que você tem algo para oferecer, que já está dentro de você, foi plantado em você, você foi criado à imagem de Deus. Você, eu, nós fomos criados à imagem de Deus, que um dia se perdeu na queda, mas Jesus veio, restaurou. Então isso está dentro de nós, através de um encontro pessoal com Jesus. E aí essa palavra, ela mostra, ela te dá a certeza de que existe algo dentro de você que precisa ser manifestado, que precisa ser colocado para fora, precisa revelar o Pai que está em você. Por exemplo, as mamães aqui, meu Deus, coisa mais linda, as mamães acertando seus filhos. Não foi? Todas as mamães acertaram? Todas? Olha que bênção. Amém? Que bênção. Eu, no dia que fizeram aqui, errei meus 2 filhos. Olha só. No dia que fizeram o vídeo, não sei se vocês lembram, fizeram o vídeo aqui, eu errei o nome dos 2. Aí, como o Júnior falou para mim, mãe é mãe, né? Mãe é mãe. Então, meus queridos, os filhos, muitas vezes as pessoas falam: nossa, fulano é a sua cara, não é? A carinha do papai ou a carinha da mamãe. E aí, agora imagina Deus gera você e fala: olha, essa é a carinha do papai, essa é a carinha da mamãe, vai me representar. Olha só o que Deus quer, é isso que Deus quer, é isso que Jesus veio fazer. E como eu falei, irmãos, a gente está falando numa dimensão mais ampla, que ela pode ser, lógico, desdobrada em muitas coisas, a gente pode falar em detalhes, mas não vai dar para falar. Mas numa dimensão ampla, você foi criado com a carinha do seu papai do céu, com a carinha da mamãe. Você é a imagem do seu pai. Foi isso que Deus colocou dentro de nós. Agora essa imagem precisa ser transmitida, precisa ser revelada. Através do quê? Das virtudes. Quais são as virtudes do Pai? Como que Jesus foi? Como que Jesus ensinou a gente a ser? Aí que pega. Porque Jesus pede para a gente fazer o quê? Andar 1 milha a mais. Jesus pede para a gente dar outra face. Jesus pede para a gente perdoar 70 vezes 7. Mas a gente não quer fazer isso. Porque é onde pega a gente, não é? Aí Jesus fala: vocês são sal, vocês são luz. Bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os pacíficos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os humildes. Jesus está ensinando a gente a ser como nós devemos ser, mas
gente quer colocar outras coisas. A gente está só satisfazendo formigas e cachorros, interesses próprios, só olhando para o nosso umbigão, nosso estômago. Aí a gente está olhando para nós e esquece do que Jesus ensinou, porque ensinaram a gente que a gente tem que ir para a igreja para pedir as coisas para Deus fazer as coisas para nós, e aí fica no ciclo da formiga, tem açúcar aqui, tem açúcar lá, ou igual o cachorrinho, vai ali, né? O cachorrinho vai lá, é acariciado, é beijado, você põe a raçãozinha para ele a hora que ele quer, se ele fica abanando um rabinho lá, o dono já vem, ai que lindinho, põe lá a ração, e aí a gente está assim. Então, meus irmãos, a gente precisa sair desse lugar, e precisa se posicionar como filho. A gente precisa entender isso, entender que nós somos feitos à imagem. Então, essa expectativa que a gente cria, ela está sendo frustrada. E se você está talvez aqui hoje frustrado, pensa se não foi alguma expectativa que você fez, que você criou, olhando para Deus somente com o seu umbigo, pensando só em você. Aí para nós pais, por exemplo, essa palavra que Deus quer fazer de nós como filhos, e essa expectativa que a gente cria, muitas vezes a gente cria uma expectativa assim. Vamos dar um exemplo prático para os pais aqui. O que a gente quer? A gente quer que os nossos filhos sejam de um jeito, não é verdade? Olha, meus filhos, eu quero que eles sejam isso, isso e isso. Um exemplo. Só que aí o seu filho cresce, ele não é nada daquilo que talvez você sonhou, planejou. Seu filho cresceu, seu filho talvez toma uma outra direção, tem outro pensamento, porque o seu filho, ele é um outro ser, embora ele saiu de você, mas ele é um outro ser, ele pensa, ele é independente. E aí a gente se frustra, não é? Onde foi que eu errei? O que eu fiz? Que o meu filho agora é assim, é assado. Então, a dimensão que Deus quer que a gente entenda é, o filho que Deus te deu, filho que Deus te deu para você, às vezes que você cria a expectativa, a ideia é que você seja um pai. Eu até anotei aqui que eu achei maravilhoso isso. A ideia é que você tenha certeza de que você é um pai, que independentemente do filho que você tenha, você vai ser um pai que ele precisa. Quando você olha para o seu filho, para a sua filha, seu filho tem uma outra ideia, enfim, seu filho é um outro ser de você. Aí você fala assim, mas eu queria tanto que meu filho estudasse assim, ou que o meu filho fizesse isso, e seu filho não faz. E aí a ideia é que você seja o pai que ele precisa, a mãe que ele precisa, independentemente do filho que ele é. Não estou falando que o filho vai ser vida louca, não é isso, tá? O seu filho é uma pessoa de Deus, uma pessoa de bem, uma pessoa maravilhosa. Só que você queria que o seu filho fosse de um jeito. Ele não é. Mas aí você então se torna um pai da qual ele precisa que você seja. Você, filho, às vezes você cria uma expectativa do seu pai. Você fala assim, eu queria tanto que o meu pai e minha mãe fosse assim. Eu falando de um pai e de uma mãe, que é uma bênção. E aí o seu pai e a sua mãe não é do jeito que você imaginou. Você criou uma expectativa de um pai e de uma mãe, você idealizou isso. E aí você se frustrou, falando, nossa, meu pai e minha mãe é desse jeito. A ideia é que você como filho se torne um filho da qual o seu pai e a sua mãe olham para você, e você olha para o seu pai e para a sua mãe, e fala assim, independentemente do pai e a mãe que eu tenho a ideia e a certeza de que eu sou o filho que eles precisam. Eu sou o filho que a minha mãe precisa. Eu sou a filha que a minha mãe precisa. Só que muitas vezes a gente faz o quê? A gente faz o contrário. A gente olha assim e fala, eu queria que a minha mãe fosse do jeito que eu quero. Eu queria que o meu pai fosse do jeito que eu quero. Eu queria que os meus filhos fossem do jeito que eu quero. E a palavra de Deus quer nos ensinar a ser o pai, a mãe e o filho que eles precisam. Eu olho para a Rice, e aí se eu olho para a Rice e falo para ela assim, eu quero que ela seja a esposa que eu quero, eu estou pensando só em mim.
quero que ela satisfaça as minhas vontades e os meus interesses. Agora, quando eu olho para ela e falo assim, eu quero ser o esposo que ela precisa que eu seja, independentemente se ela é alguém que concorda comigo ou não, se é alguém que discorda de mim ou não, apesar que isso acontece direto, né? Discordâncias entre casais, mas independentemente do que ela seja, eu quero ser o marido que ela precisa. De repente ela precisa de algo, e aí eu quero ser esse marido para ela. Agora você imagina, se você pensa assim da sua esposa, e o seu esposo pensa assim de você, que casal, ó. Tudo isso baseado na palavra, baseado na vontade. Qual que é a vontade de Deus? Que a gente se manifeste como filho, expressa a imagem de Jesus. Eu quero ser um esposo para ela que ela precisa, não que ela satisfaça as minhas vontades. Se eu penso assim dela, ela pensa assim de mim, os dois vão estar trabalhando um pelo outro. Primeiro eu penso nela, e primeiro ela pensa em mim. Olha só isso, irmãos. Imagina, leva isso para sua casa, leva isso para suas relações, com seus filhos, com seus pais, e conversa com eles, fala, pai, mãe, eu estou aqui para ser o filho que você precisa que eu seja. Filho, eu estou aqui para ser a mãe que vocês precisam que eu seja. A gente vai amadurecendo, pastor, mas parece que isso é tão distante da minha realidade. Pode até ser, irmãos, mas começa, dá um passo. Olha o que Jesus está falando. Jesus olhou para os discípulos e disse, eu não vim satisfazer as suas necessidades. Como vocês demoram para entender isso? Jesus, com dois discípulos, um culto, Jesus e os dois discípulos, Jesus o próprio, no caminho, os discípulos não conseguiram enxergar Jesus. Os discípulos tinham todas as informações possíveis. Eles tinham a informação de que mulheres foram ao túmulo. As mulheres disseram que viram anjos. Depois disso, os apóstolos foram ao túmulo. E eles mesmo assim não viram nada, não acreditaram e estavam voltando para casa. Estavam voltando para Emaús. E aí Jesus aparece para eles. Sabe o que acontece? Nada. Continua tudo do mesmo jeito. Eles não conseguem enxergar o próprio Jesus. Aí eles continuam a caminhada. Jesus explica para eles a palavra. O texto diz, de Moisés e os profetas, explicando tudinho, bonitinho para eles, durante a viagem toda. Sabe o que aconteceu? Nada. Aí, eles entram à mesa, partem o pão, e aí Jesus é visto por eles. Mas você fala assim, mas eles estavam no caminho, e no caminho talvez tinha tudo, tinha mensagem, tinha a visita dos anjos, eles tinham todas as informações possíveis, e ainda eles disseram assim, não é que o nosso coração ardia quando ele falava conosco no caminho? Isto é, o culto estava uma bênção, estava pegando fogo, o coração queimando. Mas sabe o que isso significa? Nada. Porque nem o culto pegando fogo, porque o coração ardia, nem o próprio Jesus falando com eles, e explicando a escritura, tintim por tintim, cada ponto e vírgula, nada disso foi capaz de fazê-los enxergar, porque criaram uma expectativa da divindade, aonde a expectativa era, o Senhor não satisfez os nossos interesses, as nossas vontades. Então não adianta culto pegar fogo, não adianta o melhor pregador pregar, o próprio Jesus. Mas sabe que hora que os olhos se abriram? A hora que Jesus partiu o pão, a hora que eles sentaram à mesa, os olhos deles se abriram. A hora que as nossas relações, a hora que a gente estiver sentado à mesa,
A hora que você mostrar para sua mãe, para seu pai, para sua esposa, que você quer ser o marido, o filho, a pessoa que eles precisam que eles sejam, aí as pessoas vão ver Jesus. Entende? Não é, desculpa, não é no The Power the King. Não é, irmãos. Não é no culto pegando fogo. É na hora que você estiver à mesa com a sua família, com seus amigos, partir o pão e dizer: eu estou aqui. É ali que Jesus vai ser reconhecido. Se a gente entender isso, oh glória, como a gente vai viver bem. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Então mesmo, irmãos, Jesus no caminho, tudo isso, nada foi capaz de abrir a cegueira de uma expectativa frustrada, porque Deus foi colocado numa posição de satisfazer uma necessidade ou contemplar o interesse. Que não seja assim o seu coração, buscá-lo por interesse, buscá-lo porque você o conhece como Pai. Você foi criado à imagem dele, para transmitir ele para todos. Começa a fazer diferente. Eu quero chamar os oficiais da igreja, vamos cear, amém? Jesus na mesa ensinou muita coisa. Jesus não ficou passeando no centro de Jerusalém ressuscitado, mostrando para eles que ele estava vivo. Oh, estou vivo, estou vivo, estou vivo. Não. Jesus quer trabalhar dentro de nós.